Olá pessoal, boa noite, sou o Dr. Francinaldo, sejam bem-vindos aqui ao perfil Francinaldo Metamédico. Aqui a gente traz para vocês informações relevantes sobre carreira, sobre finanças, sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre investimentos, gestão e vários outros assuntos relacionados aquilo que a faculdade não ensina, né? Mas que você precisa saber para poder ter sucesso no mercado de trabalho. E ultimamente a gente vem falando muito das questões de outras alternativas de investimentos para fazer o seu dinheiro trabalhar a seu favor. Dentre elas temos falado muito sobre a dolarização, tá? O pessoal tem acompanhado aí as nossas postagens. Semana passada fizemos uma live sobre esse tema, na verdade semana retrasada, tá? Sobre tributação e vários outros temas relacionados aí a essas outras alternativas. Pessoal que está aí na live assistindo a gente, queria saber se está tudo ok com o áudio, se estão ouvindo bem, para que eu possa estar dando continuidade. Faça um joinha aí se tiver tudo ok com o áudio, tá bom? Só para eu saber se tá todo mundo aqui ouvindo bem, se tá todo mundo com áudio, se tá tudo ok, tá bom, pessoal? Vai colocando aqui. E hoje a gente escolheu falar sobre um tema que está sendo muito falado no mercado, que é a parte dos criptoativos, tá? Obrigado, Sofamori, tá? Perfil Sofamori 9. E algo assim muito importante é entender um pouco como é que funciona. Então hoje muita gente pergunta assim, Francinaldo, o que é o Bitcoin? Né? Agora, recentemente aí o presidente eleito americano, né, o Donald Trump, criou uma criptomoeda chamada Memecoin. Né? Então é importante a gente entender um pouco, porque esses ativos, esse grupo de ativos, que são os criptoativos, estão se tornando cada vez mais populares, cada vez mais utilizados, sem dúvida nenhuma, e estão entrando na rotina das pessoas, tá? Não só como alternativas de investimento em si, mas também como meio de pagamento, meio de compra, como um veículo, assim como um dinheiro normal, cartão de crédito, o próprio Pix aqui no Brasil. Então é importante conhecer, tá? Quem quiser utilizar esses instrumentos como investimento, ok? Quem não quiser utilizar de outra forma também, né? Então hoje a gente vai falar aqui, eu convidei o meu amigo novamente, né? O doutor investidor, o doutor Victor Valério, vai estar aqui com a gente para a gente discutir 3 pontos, né? Dos criptoativos, vamos falar assim, né? Por que é importante tê-los na carteira? Se é importante numa carteira de investimentos, ou por que é importante conhecer esse grupo de ativos, tá? Obrigado. Por que é importante conhecer? Por que é importante se inteirar, né, das coisas, tá? Como é que faz, por exemplo, para comprar, para ter os ativos na carteira, né? Como é que se faz e para quê? Para que você vai fazer isso? Qual é o objetivo de você fazer esse movimento dentro da sua carteira, dentro da sua vida, né? Por que fazer isso? Então eu vou convidar aqui o nosso convidado de hoje. Convidar não, que ele já me pediu aqui para entrar. De qualquer coisa, eu quero pedir para todos vocês que estão aqui no perfil que compartilhem essa live com pelo menos 3 pessoas aí do perfil de vocês. Vamos pegar esse aviãozinho que está aqui no canto inferior direito. Oi, Victor, boa noite, tudo bem? E boa noite, tudo bem, Francinaldo? Tudo bem, tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Então, beleza. Vamos pegar esse aviãozinho que está aí no canto inferior direito do Instagram de vocês, da tela, e compartilhar aí com pelo menos 3 pessoas do perfil de vocês, tá? Para que a gente possa trazer um número cada vez maior de pessoas aqui para a live, tá bom? Eu já mandei o meu aqui,
peço que vocês mandem também aí para o perfil de vocês aí, porque é a primeira live sobre cripto que a gente faz aqui no perfil, viu, Victor? Primeira live. A gente já falou de vários temas aqui relacionados a finanças, investimentos, mas de criptoativos, vamos falar assim, é a primeira que a gente faz aqui. Então, é uma honra ter você aqui novamente aqui com a gente e vamos falar aí sobre os criptoativos, claro, dando algumas ênfases. E eu queria já começar aqui com uma notícia que saiu no finalzinho do dia aqui, Victor. Não sei se você chegou a ver. Saiu Future Money. Trump assina decreto sobre regulação de criptomoedas e criação de reserva americana de ativos digitais. Sim, eu vi. Isso daí, na verdade, era uma coisa que já estava sendo colocada, né? Eu não vi a assinatura oficial, mas eu vi os rumores das notícias durante o dia, mas já esperavam, né, que isso ia acontecer, tanto que quando anunciou a vitória de Trump, Bitcoin disparou, né? Então, basicamente é o que a gente falou lá na chamada da galera aqui para a live. Assim, o mercado ele abre oportunidades o tempo inteiro, mas quem estava preparado para essa alta agora fez um lucro muito bom. Então, não sei se eu posso até compartilhar isso aqui. Eu acho que meu aluno não vai querer. Não sei se eu coloco aqui e tampo a figura, mas pode. A mensagem de um dos alunos meus, deixa eu ver se eu tampando aqui, aqui, ó. Ele teve um lucro total de R$14 mil, tá vendo? E isso, ele começou a mentoria há pouco tempo. Então, ele deu a sorte de tá preparado para esse momento. Então, assim, não é para desanimar, tá? Então, quando a oportunidade aparece, pessoal, vocês têm que estar preparados, né? Então, se você estiver preparado para poder a próxima pernada de alta, você pode fazer o mesmo resultado. Cripto tem muito disso, né? Então, como o Francinaldo, eu até notei aqui as perguntas que o Francinaldo me mandou. Então, primeira coisa, por quê, né? É aquilo. Eu estava até conversando com o Francinaldo. A gente tem dois mundos aqui de investidores, né? Quem gosta de cripto costuma não gostar do mercado tradicional. E quem é do mercado tradicional costuma não gostar do mercado de cripto. Só que você, como investidor, você tem que ser um investidor global. Então, você tem que saber investir em ações do Brasil, fundos imobiliários do Brasil, ações americanas, fundos imobiliários lá, a questão de cripto. Então, quanto mais você souber manejar seu dinheiro, você vai aproveitar oportunidades quando elas surgirem. Então, uma coisa que aconteceu, não lembro qual ano, que eu gravei até no canal, que eu estava girando minha carteira, eu já contei isso em algumas, eu acho que eu contei na nossa live, né, lá no YouTube, eu estava girando a minha carteira para os Estados Unidos e para a cripto quando ninguém estava pensando nisso, né? E aí estava todo mundo comprando o Brasil. Mas quando eu vi que o governo atual iria ganhar e que eu acreditava que ia ter um gasto grande e que iria acontecer tudo o que a gente está vendo agora, eu realizei lucro do Brasil. Só que agora eu estou fazendo um movimento contrário. Enquanto está todo mundo tirando dinheiro, querendo tirar o dinheiro do Brasil, eu estou comprando o Brasil. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma ação aí que eu comprei, eu botei lá o print lá naquele grupo nosso, que eu fiz mais de 10% em uma semana e pouco, entendeu? Assim, se for comparar com cripto, isso é nada, tá? A vantagem de cripto é que você tem uma alta explosiva. A desvantagem que também a queda, é descer de patinete sem freio no morro, entendeu? Então, o porquê de investir, assim, eu acho que é uma questão de diversificação. Em um mercado extremamente volátil, você tem que ter isso em mente, tá? E que você tem a possibilidade de ter um ganho muito grande. Então, esse seria o porquê, né? A primeira pergunta aí.
É, E aí, Victor, queria hum, aproveitar aqui só para a gente, dentro desse porquê, acho que é importante aqui, olha, o Roger está aqui, doutor Marcel está aqui, o Vivejo colocou aqui, eu gostaria de ficar, mas aqui já é muito tarde. Espero que fique gravada. Obrigada pela live, Francinaldo. Obrigado. A live sim vai ficar gravada aqui no perfil, então quem não puder assistir agora pode assistir depois, tá? Mas eu queria só que a gente discutisse um pontinho aqui, né? hum, Muita gente, Evictor, não entende a questão dos criptoativos, pessoal. É um termo que é comum a gente usar no cotidiano, mas que muita gente não entende, pessoal. Ó, usualmente, as moedas, o dinheiro, ele é, digamos assim, ele tem o que a gente chama de lastro, que é o país de origem, a riqueza daquele país, o governo daquele país. Houve até uma época, até 1974, que os principais países do mundo assim, tinham acordos que não permitia que eles emitissem mais dinheiro sem ter o lastro para isso. Era a quantidade de dinheiro que eles emitiam era igual à reserva que eles tinham, tá? E esse acordo ele foi quebrado, ele foi tipo assim eliminado em 1974, chamou o acordo de Bretton Woods o nome, e que acabou que chamava de padrão ouro isso. Então o país não podia, o governo não podia emitir mais dinheiro se ele não tivesse um aumento de reserva para dar lastro para isso. De lá para uhum. cá isso acabou. Então, tanto que o governo imprime dinheiro aí, os governos, e o Brasil não é diferente, imprime dinheiro a rodo aí para jogar no mercado. Mas o que eu quero dizer para vocês? A moeda convencional, ela tem um lastro. O lastro é o governo, é o país, a riqueza daquele país. Os criptoativos, vamos falar aqui as criptomoedas, o dinheiro, o lastro dele, a gente fala que ele é fiduciário. Fiduciário. O que é fiduciário? Ele é lastreado apenas na confiança das pessoas. Na confiança daquelas pessoas que utilizam. Ele não tem um país por trás, ele não tem um banco central por trás, ele não tem o lastro físico, o lastro material. O lastro dele é apenas, eu diria apenas, não quer dizer que seja melhor ou pior, né? O lastro dele é a confiança das pessoas que o utilizam. Por isso que a gente fala que são ativos fiduciários, né? Fidúcia vem disso, né? Você apoiar algo na confiança. Então, enquanto as pessoas acreditarem naquilo e utilizarem, aquilo existe. E quanto mais confiança, quanto mais países utilizam, quanto mais governos utilizam, quanto mais restaurantes, lojas e etc. utilizam esse ativo, mais confiança ele ganha e mais a procura por ele aumenta. E não tem como meio que rastrear isso, porque como não tem um país de origem, as negociações são feitas de forma totalmente não regulamentadas, digamos assim, utilizando a tecnologia que existe hoje para isso, tá? Então, é basicamente essa a ideia. Então, por isso que o Victor falou, né? Falou aqui. Quando, por exemplo, o real sofre uma desvalorização muito grande em relação ao dólar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o governo vai lá e atua no sentido de diminuir o efeito dessa desvalorização. Mas não. Então, por isso, você não vê movimentos muito abruptos, assim, grandes, de valorização ou desvalorização em curto período de tempo. Mas num criptoativo, numa criptomoeda, isso não acontece, porque não tem ninguém ali para intervir no momento que, tipo lá, as pessoas acham que aquilo não pode não dar certo mais, que não, elas perdem um pouco a confiança naquele ativo, ele pode despencar muito, ou quando as pessoas ficam muito confiantes, tipo, como uma notícia dessa aí, né, de que o governo americano vai regulamentar e vai criar uma reserva naquele dinheiro, então isso aumenta muito a confiança das pessoas, então ele pode ter movimentos muito né, íngremes, né, para cima, tá, pessoal? Então é basicamente isso. É por isso que o nome chama cripto, né? Cripto é uma palavra que significa escondido, né? Algo que você não consegue achar, que você não consegue rastrear. Ele existe, ele é um código, na verdade, não é nem um dinheiro físico,
mas você não tem como saber de onde veio para onde vai, assim, entendeu? Não, não é Então, só para pacífico. complementar, rapidinho, desculpa te interromper, Francinaldo. Não, tranquilo. Sobre esse conceito aí, dá para rastrear, tá? Só Uhum. para vocês entenderem, pessoal, o que o Francinaldo está falando, resumidamente, o nome disso é ser descentralizado. Ou seja, a Isso. moeda, o país, ele não controla isso. Então, outra coisa, para você pensar, você fazer uma transação de uma conta sua para outra conta, por exemplo, você quer fazer um Pix, quer fazer um TED, existe uma coisa chamada Sistema Financeiro Nacional, aqui estou falando do Brasil, tá? Que transfere esse dinheiro da sua conta para outra conta, ou seja, tem algum agente fazendo isso. Já no mundo das criptos, o que, que acontece? Para vocês entenderem, as coisas são feitas no que se chama de blockchain, ou seja, são feitos em blocos, tá? E aí existe uma coisa chamada validação da transação. E aí, para fazer essa validação dessa transação, existem diversos computadores. São os famosos que você já deve ter escutado, aí esse termo, mineradores. Os Então, mineradores. isso. Então, quando um computador resolve aquela transação, ele vai receber uma recompensa. Então, seria basicamente isso. Então, é descentralizado. Não é um agente só, como o Isso. governo, controlando essa transação. Sobre a parte de rastrear, tem como rastrear por quê? Como são feitos em blocos, e cada vez que isso é feito um registro, se você tiver o endereço dessa carteira, você consegue ver todo o rastro, para onde o dinheiro foi, saiu e para onde que foi. E aí, o que, que acontece? Por exemplo, por isso que é uma polêmica, que aí eu vou para a pergunta de como comprar, que o Francinaldo colocou aqui. Uma das formas de você comprar criptomoedas é basicamente por corretoras. Aí existem várias corretoras. Tem corretora brasileira, tem corretora americana, tem corretora de tudo quanto é lugar, tá? Então, o que, que acontece? Você entra exatamente como você compra uma ação. Vai ter lá uma área que você vai fazer a negociação, você vai ter o seu dinheiro depositado na corretora e vai fazer a transação. A partir do momento que você comprou essa cripto, ela vai ficar lá na sua carteira na corretora. Só que diferente das ações, as ações existe uma coisa chamada custódia. Ou seja, Uhum. tem que estar numa corretora atrelado ao seu CPF. Já a cripto não. Você pode pegar e sacar essa moeda. E aí, por exemplo, imagine você fazendo um saque no banco 24 horas, no caixa eletrônico, o dinheiro você coloca no seu bolso, tá? Uhum. Já o dinheiro de cripto, você pode colocar numa coisa como essa. Ó. Isso daqui é uma carteira de criptomoedas. Então, eu pego e transfiro lá da corretora para uma carteira como essa, tá? E essa carteira aqui, eu basicamente, como a gente falou, é blockchain e é criptomoeda. Cripto é porque é criptografado. Então, existe um código que você precisa de uma chave para poder abrir isso. Então, Isso. quando você tem uma carteira dessa, você recebe uma coisa chamada palavras-chave, que você, quando você tem essa palavra, você consegue acessar essa carteira. Ou, por exemplo, você tem uma coisa chamada PIN, que é basicamente uma senha, que também você consegue acessar. Agora, se essa cripto está na corretora, essa cripto pode ser tirada de você. Então, por exemplo, se tiver uma carteirada, deixa eu até achar essa frase aqui que é muito legal de cripto. Not your keys, not your coins. O que acontece? Vamos dizer que tem uma carteirada do governo. Ele pode tirar esse dinheiro de você. Agora, se tiver numa coisa como essa, não tem como, tá? A não ser, eles podem pedir para você tudo mais, mas se você não ofertar as chaves, eles não conseguem acessar. Aí tem uma frase muito famosa no mundo de cripto, que é essa frase aqui, ó. Not your keys, not your coins. Ou seja, se as chaves não são suas, basicamente a moeda não é sua. Então, se está lá na corretora, se está na corretora, você pode ser tomada essa criptomoeda sua. Então, quando você compra, você tem que ter o que se chama de autocustódia. Tá? Então, você
vai sacar para uma carteira que você tem controle e que ninguém tem controle sobre isso. Então, uma das formas de comprar é através de corretora. Outra forma de você comprar é através do que se chama P2P, que é, por exemplo, vamos dizer que Francinaldo tem Bitcoin e eu quero comprar dele, mas eu não quero que ninguém fique sabendo que eu comprei, porque a corretora ela tem que avisar para a Receita que eu fiz a transação. E aí a Receita, com esse endereço, ele vai conseguir rastrear para onde que foi o Bitcoin, tá? Então, por isso da questão de que é possível rastrear para onde que esse dinheiro foi. Agora, toda vez que você cria uma moeda, uma carteira, ela não é atrelada ao seu CPF. Vamos dizer que você criou uma carteira que não foi na corretora, foi dentro da blockchain no geral. E você nunca teve contato de entrada de informação que aquela carteira é sua. Se, por exemplo, o Francinaldo tiver uma carteira como essa e quiser me vender, eu passo para ele dinheiro, ele me passa o Bitcoin, ou seja, é uma transação pessoa a pessoa e ninguém vai ficar sabendo disso. Então, muitas pessoas utilizam esse P2P para não rastrearem ele. Não quer dizer que é irrastreável, mas não tem como saber da onde que foi a origem. Agora, se eu sei da onde que foi a origem, eu consigo ver tudo o que aconteceu com aquele dinheiro dali para frente, entendeu? Então, uma forma de você se proteger é você fazer a compra P2P, tá? Agora, se você não tem problema com isso, você pode comprar numa corretora e faz a autocustódia, tá? Então, essas são as formas de você comprar criptomoedas. Sobre tipos, se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui, tá? Eu só estou acelerando. Não, são duas assim bem, também mais de ponto de vista operacional. Primeiro, esse dispositivo que você recebe, essa carteira aí, ela pode dar defeito e você não conseguir acessar, porque é um dispositivo mecânico. Não tem problema. O que é importante? São as palavras-chave. Você tem a palavra, você consegue comprar um outro aparelho e transferir a sua carteira, porque está tudo na blockchain, entendeu? Isso aqui serve só como uma chave. Então é como eu pegasse, vamos dizer assim, fosse uma chave mesmo, eu estivesse abrindo um cofre, vamos dizer assim. Só que o dinheiro está na blockchain, entendeu? Mas a chave é minha. Está na corretora. Quando está na corretora, não, aí já é diferente. Aí podem te tomar lá, entendeu? Qualquer carteirada pode tomar seu dinheiro lá. Então, por isso da frase not your keys, not your coins. Tá. Sobre os tipos de moeda. E a segunda, rapidinho, Vitor, para a gente já esclarecer aqui também. A quantidade que é criada desse criptoativo, ela é uma quantidade fixa ou ela pode ir aumentando, pode ir criando mais ou não? Cria-se uma quantidade fixa e essa quantidade fica apenas sendo negociada entre as pessoas e não tem mais, digamos assim, criação dela. Porque os governos fazem muito isso, né? Eles criam uma quantidade de dinheiro, daqui a um momento eles imprimem mais dinheiro, quer dizer, a base acaba não sendo fixa. No caso dos criptoativos. Aí varia, depende da cripto. Por exemplo, o Bitcoin tem uma coisa chamada halving. Então, a cada X anos, vai reduzindo a emissão de Bitcoin. Então, existem várias moedas. Tem moedas que não têm emissões de moedas novas. Tem outras que têm. Entendeu? Então, a resposta nessa pergunta depende da moeda. Tá? Então, tem moeda que tem emissão e tem moeda que não tem. Entendeu? Então, basicamente isso. Sobre os tipos de moedas. Então, a gente tem a principal que todo mundo já ouviu falar, que é Bitcoin. Então, tudo que não é Bitcoin, a gente vai chamar de altcoins. Então, Bitcoin, altcoins. As altcoins são as criptos que não é o Bitcoin. E aí tem vários subtipos de altcoins, tá? Então, tem a memecoin, como a gente estava conversando inbox ali, né, no privado, que teve o Trump, né, a moeda do Trump. Outro tipo de cripto que a gente tem é o que se chama de stablecoin. Então, é uma moeda estável, stable de estável. Então, ela serve muito para parear uma moeda que a gente chama de fiat. Então, fiat é a moeda fiduciária, é a moeda do país. Então, por exemplo, a moeda do Brasil, BRL.
a moeda dos Estados Unidos, o USD. Então, por exemplo, o USD, você tem lá Bitcoin e quer transformar em dólar, em vez de transformar diretamente para o dólar, retirando esse dinheiro da blockchain, você pode transformar em uma moeda que tem o mesmo valor de um dólar. Ou seja, uma moeda dela vale um dólar. Um exemplo dessa é o Tether, o SDT. Ou seja, é uma stablecoin de dólar. Então, por exemplo, você quer fazer uma transação que vai durar pouco tempo. Ah, eu quero transformar Bitcoin em dólar novamente, mas eu não quero sacar da blockchain. Aí você pode transformar BTC, que é o Bitcoin, em USDT, que é uma stablecoin de dólar. Então, novamente, temos o Bitcoin, as altcoins no geral, e tem uma subtipo aqui importante, que alguns até consideram não como altcoin, que seria stablecoin. Tá? E dentro das altcoins, existem vários. A mais famosa que vocês devem ter escutado é o Ethereum. Né? O Ethereum é um tipo de altcoin, entendeu? Então, sobre os chips são esses aí, basicamente. Como comprar, a gente já falou. Sobre a questão de benefícios, você tem que pensar o seguinte: se eu estou comprando uma moeda que não é centralizada, ou seja, descentralizada, você acaba saindo ali do risco do país, ali daquela moeda do país. É uma vantagem. Outra coisa é a questão, se você tem a sua chave privada, retirou aquele dinheiro da corretora, ou fez uma transação P2P, você coloca isso no seu bolso e anda para qualquer lugar do mundo, entendeu? Então você vai passar, sei lá, vai viajar para tal local, você carrega o seu dinheiro na blockchain e benção, tchau e benção, né? Então esses são os benefícios. Quais são os malefícios? Como é uma coisa que não é regulamentado, vamos dizer assim, não tem a quem você recorrer, não é centralizado, o que acontece? Vamos dizer que você faça uma transação de forma errada, porque a carteira ela é um código gigante. Você errou um número, uma letra, acabou, você perdeu aquele dinheiro, tá? Não tem mimimi, não tem para quem você recorrer. Você fez uma transação incorreta, você perdeu seu dinheiro. Ou vamos dizer que você perdeu suas palavras-chave, que aconteceu com muita gente, inclusive aqui no Brasil ficou famoso aí o caso do Lorde Vinheteiro, né, que é um pianista e ele também atua muito na comédia, ele perdeu as palavras-chave. Então, se você perdeu, acabou também. Não tem como acessar essa carteira, entendeu? Não tem como acessar o seu dinheiro. Então, essas são as desvantagens. Então, o benefício de ser descentralizado, o benefício de, vamos dizer assim, de te dar uma maior segurança, é um malefício ao mesmo tempo se você não sabe mexer com isso. Tá? Então, é uma faca de dois gumes. Em questão de aposentadoria, viagem, essas coisas, assim, é uma coisa muito incerta, porque, como o Francinaldo disse, depende da demanda do mercado. Então, a gente está falando de um mercado que basicamente depende da expectativa. Não é uma empresa, não tem lastro, basicamente a expectativa do mercado em relação à história que tem por trás daquela moeda. Por exemplo, a história do Bitcoin é basicamente ser a principal moeda descentralizada. Então, muita gente que defendeu o Bitcoin tempos atrás são chamados de ANCAP, né, que são anarcocapitalistas. Então, essa galera são os principais que começaram. Então, por exemplo, quando eu escutei sobre Bitcoin, eu estava na faculdade, lá em 2010, na época. E aí, eu não levei a sério, né, na época. Então, esse é um dos maiores arrependimentos que eu tenho. Acho que muita gente tem arrependimento, nunca investi e olha só o tanto que subiu. Só que, mesmo assim, depois de formado, como analista também, apesar de antes não ser certificado, eu sempre fiz as minhas próprias análises, valuation e tudo mais, eu fiquei arredio para entrar no mundo de cripto, tá? Porque eu era muito do mercado tradicional. Só que aí teve um momento que eu percebi que talvez seria uma burrada. Foi quando eu entrei e comecei também a ganhar dinheiro no mercado de cripto. E aí eu comecei a me aprofundar também nas análises de cripto, tá? Então, basicamente isso. Então, assim, a aposentadoria não é uma coisa garantida,
não é uma linha linear. Então, assim, talvez a estratégia é você comprar. É uma coisa muito importante aqui. Como a gente já falou, como é uma cripto que depende de expectativas, tem que ter uma coisa chamada liquidez. Então, por exemplo, tem moedas que não têm alta liquidez, ou seja, não tem muita gente negociando. Então, qualquer venda e qualquer compra dispara muito a moeda ou despenca muito a moeda. Quanto mais líquido, menor é a variação. Por exemplo, o Bitcoin, apesar de ter grandes variações, a quantidade de negociações são tão grandes que a variação não é tão grande. Por exemplo, geralmente é 2%, 4%, 5%. Isso para cripto é nada, tá? Agora, se você for olhar para alguma altcoin, uma meme coin, por exemplo, a variação é de 40% no dia, 30%, teve até mais de 100%. Ou seja, porque a liquidez é muito baixa, tá? Então, Aí aumenta o spread, né, que a gente fala, que é quando a liquidez fica muito baixa, você aumenta a diferença entre quem quer comprar e quem quer vender. É o isso aí, spread, né? Fica isso muito. aí. E acaba tendo essa grande variação aí. Então, assim, eu acho que o objetivo são duas formas. Uma é se proteger, tá, da variação da moeda fiduciária, ou seja, do país, e ao longo tempo tentar ter uma maior rentabilidade. Então, você tem que saber aqui qual tipo de investidor você é. Se você é um investidor conservador, é moderado, se é um investidor arrojado. Se é conservador, nem encosta em cripto, tá? Porque a variação é muito grande. Você tem que estar preparado para isso, tá? E outra pergunta, por que é importante como estratégia de diversificação? É basicamente isso. Quando você está exposto a cripto, você está no mercado que tem assim uma possibilidade muito maior do que ações de valorização. Como eu mostrei aí, um aluno meu fez mais de 14 mil em coisa de um mês, tá? E ele pagou na mentoria, nem lembro quanto que era, foi uma das primeiras mentorias individuais que eu tive. Foi 3 mil e pouco, ou seja, ele pagou a mentoria dele, assim, 4 vezes, E até mais de 4 vezes, entendeu? Então, só que é aquilo. Não era certeza que ele ia chegar nesse nível. Ele acabou dando sorte de a gente ter preparado ele para o momento da alta após a eleição, entendeu? Então, teve moedas que ele comprou lá que disparou, que a gente estava olhando, que eu também comprei. E ele investiu e ganhou aí dinheiro aí, tá? Sobre o que evitar. Então, isso aqui o Francinaldo falou para mim, porque, assim, se você não é do mercado de cripto, eu acho que foi até minha mãe, só que minha mãe é do mercado de cripto, porque a minha mãe, ela investe. boa, boa, boa. Eu sou analista dela pessoal, então ela me liga, ô Vitor, o que você acha da moeda tal? Aí ela me ligou esses dias pela moeda do Trump. O que acontece? Dentro das altcoins, como a gente falou, tem a. Daqui a pouco eu vou tirar as dúvidas, tá, pessoal? Só estou tentando aqui Tranquilo. pontuar todos os pontos que o Francinaldo comentou comigo, Isso. tá? Eu quero que o pessoal queria saber aí, estava com dúvida. A gente A gente já vai já entrar vai nas tirar. perguntas, tá, Estou pessoal? tentando Obrigado. bater todos os pontos aqui, rapidinho. Sobre a questão do que evitar. Então, as meme coins. Meme coins são moedas baseadas em meme, tá? Uma delas aí foi o Trump. Existe uma plataforma chamada PumpFan. Essa PumpFan, ela utiliza um protocolo chamado Solana, tá? Outra coisa que eu não falei. Dentro de cada moeda, tem moedas que estão dentro de um protocolo e tem moeda que representa o próprio protocolo. Por exemplo, o Ethereum representa o protocolo do Ethereum. A Solana tem o protocolo da Solana e tem a moeda da Solana. Essa PumpFan, ela está dentro do protocolo da Solana. Então, para você comprar uma meme coin dentro da PumpFan, você tem que ter a Solana. Por isso que quem está acompanhando a Solana viu que a Solana disparou muito nesse último ano aí. E quando eu comprei a Solana, foi na época tem uma coisa chamada NFT. NFT, basicamente, é um token que aí é uma figurinha. Ficou muito famoso com o negócio de macaco, né? Uhum. Mas tem um NFT que é um tênis que você caminha e ganha moeda daquele protocolo. E na época tava em baixa e eu comprei a moeda Solana, só que eu acabei
comprando só um tênis e deixei o Solana lá por acaso. Quando eu nem lembro quanto que foi o valor que eu comprei na Solana, mas tipo assim, multiplicou por 10 vezes, tá? E foi um acidente, eu comprei a Solana por acidente, porque geralmente eu compro cripto mais segura, um protocolo mais seguro, tá? Quando eu vou olhar assim um protocolo que é um pouco mais arriscado, eu faço um trade mais curto, tá? Então você tem que evitar essas moedas que têm baixa liquidez, essas moedas que não têm, vamos dizer assim, uma história muito bem consolidada. Então opte no começo pelas moedas mais seguras que tem de cripto, tá? E aí, por exemplo, essa meme coin do Trump, eu tenho que ver se foi na Pump Fund que foi lançada. Eu não sei se está no protocolo da Solana. Mas as maiorias das moedas são lançadas na Pump Fund, e aí ela migra para uma coisa chamada plataforma de swap, que é uma outra forma de você adquirir moeda. Por que eu não falei anteriormente, falei só da corretora e do P2P? Porque aqui, para você atuar na plataforma de swap, você já tem que ter o dinheiro na blockchain. Ou seja, por exemplo, você já tem que ter uma outra cripto, ou uma stablecoin, por exemplo, para trocar por outra moeda. Então você já está com dinheiro na blockchain, tá? Ali eu falei para você pegar o seu dinheiro fiat e jogar na blockchain. Então você vai precisar de um P2P ou de uma corretora. E aí, essa moeda que é lançada na Pump Fund, ela migra para essa plataforma de swap chamada Radian. E aí, quando ela migra para cá, as pessoas conseguem fazer o swap. E aí, o que acontece? Qual que é a história, geralmente, dessas moedas? Essas moedas, elas disparam muito rápido. Elas saem lá de $5.000, batem $200.000, $1 milhão, em questão de minutos, e também despencam em questão de minutos. Se você for ver, depois a gente pode, eu nem sei se vai dar tempo, eu abro o gráfico aqui da moeda Trump. A gente viu ontem, você lembra quantos por cento que caiu? Eu nem lembro. Eu sei que caiu uma porcentagem, acho que foi mais de 60, não foi? Vou verificar aqui enquanto você Mas continua depois, aí. se vocês tiverem curiosidade, eu mostro isso. Então, se você não sabe fazer análise gráfica, para você ver uma coisa chamada price action, que é basicamente o comportamento do preço, fique fora dessas moedas de maiores riscos, tá? Então, opte por um protocolo mais seguro. Eu acho que a gente bateu todas as perguntas aqui que você tinha me feito, Cassinal. E vamos Saiu tirar aqui. respondendo tudo, e tá certo. É, Temos pelo tempo, perguntas né? aqui. Pelo tempo. Então vamos responder aqui algumas, Victor. Tem a pergunta aqui do Centro Oftalmológico. Ah. Se a cripto que eu comprei por um real, $1 deve ser aqui, valorizar absurdamente do dia para a noite, tipo, chegando a 100 mil, eu consigo retirar isso em dinheiro físico? Quem paga isso? E se todos resolverem retirar? Então, isso daí se trata da questão da liquidez que eu falei. Então, se ela bateu esse valor aí que você falou, vai ter, se tiver alguém negociando, você vai trocar essa moeda por uma stablecoin, como eu falei, o SDT, por exemplo. Você transformou ela em USDT, acabou, você tirou o risco dessa moeda. Você está no risco do dólar agora. E aí, e também do protocolo também, né? As pessoas confiarem naquela stablecoin como ser pareado de $1. Porque teve uma época, não lembro qual ano, que perdeu a paridade, mas depois voltou ao normal de novo, tá? Mas se ela manter a paridade, você transformou em stablecoin, depois o que você vai fazer? Vai fazer o processo reverso que a gente falou. Ou você vai jogar essa stablecoin lá na sua corretora e transformar para o real, ou vai vender essa stablecoin para outra pessoa através do P2P. Então, basicamente isso. Você vai pegar essa moeda que você comprou, transforma ela em stablecoin, depois você joga para a corretora o P2P. Existem moedas que geralmente já transforma diretamente ela para a moeda fiat. Mas como você está falando um tipo dessa moeda nova, essas moedas não têm essa paridade direta para a moeda fiat. Então você vai ter que passar ela pela stablecoin, tá? Ok. E a pergunta aqui do Gabriel Elleres. Existem criptos com lastro? E se sim, se há alguma vantagem ou desvantagem nisso? Existe até que existe, mas não é uma coisa muito comum, tá? Tem aí cripto que, assim, é uma promessa, mas se é verdade ou não, é outros 500. Mas tem cripto que foi lançado que
diz que tem lastro em ouro, por exemplo. Tá? Mas, assim, não é uma coisa muito comum, não. E se aquilo é verdade também, é outros 500. Então, é muito cuidado que nesse mundo de cripto existe muito golpe, tá? Então, você tem que estudar muito bem o protocolo e ver se isso é de fato verdade. Exato. Aí o centro oftalmológico novamente coloca aqui, NFT tem a ver com o registro de obras de arte também. Não é isso? Pode ser considerado uma criptomoeda? Então, ela não é uma cripto, ela na verdade é um NFT, mas ela está dentro de um protocolo, como a gente falou, entendeu? Então, por exemplo, Solana é um protocolo, Ethereum é um protocolo. Existem NFTs que estão no protocolo Ethereum, no protocolo Solana. Por exemplo, no Ethereum, eu não sei se vocês já ouviram falar, ficou um protocolo muito famoso, até para quem não é do mundo de cripto, que é uma coisa chamada X Infinity, que era um joguinho que parecia Pokémon, que as pessoas ganhavam 7 mil, 10 mil reais por mês jogando e ganhava moeda. É um NFT que estava dentro do protocolo Ethereum, entendeu? Então, para você comprar esse NFT, você precisava de Ethereum, entendeu? Basicamente é isso. Então, o NFT está dentro de um protocolo. Bom, o Banco Central do Brasil, pergunta do professor Miguel Ramos, grande professor Miguel Ramos está aqui com a gente hoje. O Banco Central do Brasil tem a sua própria tem a sua criptomoeda? Então, aí é a política e o medo que o pessoal está agora. Aí não vai ser uma moeda É verdade. né, que é o Drex, né? É uma moeda centralizada, aí vai estar na mão do governo. Basicamente, ela vai utilizar o mesmo mecanismo de cripto, mas vai ser uma moeda centralizada e não descentralizada, tá? Exatamente. E Agora, conhecendo aí a história do Brasil, vamos ficar de olho, né? Porque algumas coisas é, aqui são bem, né? Aí a sim, Margarete aqui está perguntando, né? Que qual seria o ETF de cripto? A gente sabe que tem ETF de cripto, né? E tem vários ativos. Eu sei que a gente não pode necessariamente dizer é esse ou aquele, isso depende de uma nessa análise. parte aí eu não posso tocar. Qual é o nome dela? É a Margarete Margareth. Lises. Aí já não posso falar por quê? Porque aí já entra uma coisa, como analista CNPI, eu posso falar abertamente de cripto, porque não é um ativo regulamentado pela CVM. Só que ETF, ações, fundos imobiliários já são regulamentados. Então, para eu falar aqui, eu tenho que preparar um relatório, tá? Então, por isso que eu vou ficar devendo essa. De cripto eu posso falar à vontade, porque a CVM não proíbe. Agora, se eu for falar de ETF, ações, fundos imobiliários, eu tenho que fazer um relatório sobre isso e não posso movimentar 30 dias antes e nem 5 dias depois. Então, eu sou um pouco diferente da maioria dos influencers aí do YouTube que falam de análise. Eles falam e fazem movimentação porque não tem o CNPI, né? Agora, eu com o CNPI, eu tenho essas regras para seguir, porque senão o negócio fica feio para o meu lado, né? Porque, como eu tenho a certificação, então eu vou ficar devendo aí de ETF, mas tem sim ETF de cripto, tá? Bom, então aproveitando aqui, se for possível, é possível dizer onde é possível conseguir essas informações assim, não necessariamente o melhor ou pior, mas onde tem essas informações dos ETFs de cripto, outros ETF, assim, algum lugar onde a informação possa ser buscada, digamos assim, você Assim, sabe? você está falando de análise? Não, não, de listagem, entendeu? Então, Onde isso pode ser buscado no próprio site eu não sei até onde que de eu uma posso corretora falar interna. de qual moeda que tem. Tem de duas moedas aí, tá? Mas são as duas maiores, vamos dizer assim. É só você jogar no Google, ETF da moeda tal. Então, aí você vai achar informações, vai achar um monte de notícias sobre isso. Agora, sobre análise, realmente é uma coisa tão recente que eu não sei se tem uma casa de análise falando sobre isso, não. Tá? E se E, tem, como eu faço as minhas próprias análises, eu não assino a revista dos outros colegas. e como a gente chegou a conversar também, olha, o pessoal, o doutor Jesus Pires entrou,
Auto Force AP entrou, Auto Force, né? A Acilon NHB entrou, a Clínica Físio também entrou, Carla Nogueira, obrigado pessoal, todo mundo que está aí. Vamos compartilhar a live aí, a gente está falando aqui de uma forma bem geral aí sobre criptoativos, criptomoedas e tal, como uma ferramenta que existe no mercado, né, que pode ser operada tendo-se o devido conhecimento a respeito, tá? O que eu estava colocando aqui mesmo para perguntar, né? Que era onde buscar essas informações. Ah, sim, o que a gente estava conversando aqui nos bastidores também com o Victor é que, assim, como vamos pensar assim, como as criptomoedas, elas não são empresas, tipo, elas não têm demonstrações financeiras, elas não têm DRE, não têm balanço patrimonial, nada, então basicamente, a análise é uma análise gráfica, né? Uma análise voltada para o preço e não para o valor, correto? Então, a pessoa precisa pegar o gráfico, aí usar os indicadores lá que existem, que tem vários aí para quem já analisa ações, quem analisa commodities, quem analisa vários outros parâmetros, né? E a partir daí, então, fazer análise. Então, seria mais uma análise meio que de trader, né? Uma análise mais de Só que trader, né? se você escolher uma moeda pensando no longo prazo, médio e longo prazo, e moedas mais seguras, é uma análise até que mais simples, tá? Então, por exemplo, para esse mentorado meu individual, eu gastei, eu acho que 3 horas de call, eu ensinei tudo que era necessário para ele. Então, basicamente, você tem que saber sobre linha de tendência de alta, de baixa, a questão de regressão de Fibonacci, extensão de Fibonacci, suportes e resistências e volume. Isso é o necessário para você. Se você sabe muito bem isso, você consegue fazer uma boa análise de momentos de compra da cripto, tá? Então, não precisa de ficar fazendo muita coisa, utilizando muito indicador, porque tem muitos indicadores, tá, pessoal? Se vocês têm essa noção de linha de tendência, de alta, de baixa, as questões de regressão e extensão de Fibonacci, volume, assim, você está na frente de muita gente, tá? Porque muita gente, tem gente que compra e não faz ideia disso. Não, assim, eu tenho grupos de amigos que eu fico falando, eles não têm noção do que eu estou falando e só seguem o que eu estou falando, assim, tipo assim, pô, o Vitor está comprando nesse momento, vão ver de comprar. Então, mas se você sabe isso, você vai saber no momento de alocar certo, tá? É só para aproveitar que o Marcos fez uma ótima pergunta aqui, ó. Como se proteger de fraudes com criptomoedas? Vejo gente falar sobre roubo em corretoras. Muito cuidado, uma coisa, sai muito em jornal falando assim, sei lá do que, do Bitcoin, rei do Bitcoin, sei lá. Eles dão esses nomes assim, né? Geralmente essas pessoas, de fato, eles não estão negociando a cripto. Basicamente, eles fazem um sistema de pirâmide, tá? Uhum. E não tem nada a ver com Bitcoin, com a criptomoeda. Então, primeira coisa para você evitar isso é você mesmo fazer a negociação na corretora ou P2P, tá? Para fazer P2P é um pouco mais complicado, porque você vai ter que achar alguém confiável. Então, assim, é melhor você ir lá na corretora e fazer essa compra, tá? Então, primeira coisa, é você mesmo fazer essa compra. Se alguém chegar para você e falar, eu sou o cara do Bitcoin e se você me der dinheiro aqui, eu vou te dar 4, 5% de rentabilidade mensal. Fuja disso, tá? Fuja disso. Você que tem que investir. Então, a primeira coisa é essa. Segunda coisa, se você escutou sobre uma criptomoeda assim, que foi criada do nada e está te prometendo 1000 coisas, bota o pé atrás, fuja disso. Vai para cripto que é mais segura, que todo mundo conhece, que o mercado é muito grande, tá? Então você vai fugir desses protocolos, porque tem muita moeda que é lançada do nada pelo emissor. O que ele faz? Ele vai lá e vende tudo na sua cabeça. O nome disso é chamado rug pull. Então ele dá uma puxada de tapete, que é a tradução. Então ele retira toda a liquidez do mercado, a moeda que estava lá em 200 mil dólares despenca para 4, 3 mil dólares. Então
é um tipo de golpe muito comum no mercado de cripto, tá? Então, primeira coisa, você negocia. Segundo, não fica negociando porcaria, qualquer moeda aí que você ouviu falar, tá? E terceira coisa, você que tem que ter as suas chaves. Então, muito cuidado quando você comprar um aparelho desse com uma carteira, e aí você, por exemplo, tirar foto das palavras-chave, deixar isso à mostra para todo mundo, porque qualquer pessoa que tiver acesso a isso vai acessar a sua carteira. Então, uma outra forma é nunca anote nada no celular. Não anote no celular, no computador e nem tire foto. Então, fazendo essas medidas, você, assim, a chance de você tomar um golpe é muito pequena. E não acredite em qualquer promessa milagrosa, porque no mundo de cripto vai ter promessa de tudo, tá? Pergunta, Francisco, o que você ia falar? Victor, e aproveitando aí esse ensejo aí dessa questão, em termos de segurança e liquidez, a gente já entendeu aí, né, essa questão do mundo das cripto, mas ETF de cripto, ele em relação à cripto propriamente dita, porque o ETF já é um fundo, né, um Exchange Traded Fund, seria um fundo daquele, ele seria mais seguro, menos volátil do que a cripto em Mas si? você sabe qual que é a minha ideia de ETF, né? Então, Sei, assim, eu não gosto. sei. Eu Hein? não gosto. Eu não gosto. Tá, Nem de ações. Nem de ações. Só tem um ETF que eu gosto, mas que eu não posso falar qual. É um único, assim, mas eu não tá, sou tão fã de ETF, não. Eu prefiro eu mesmo fazer os meus próprios investimentos, entendeu? E legal. até porque, assim, quando você for investir em um ETF de cripto, assim, vai ter imposto, vai ter muita coisa ali de taxa que no final você vai acabar, assim, eu acho que a Inviabiliza o ganho. rentabilidade não atrai isso, entendeu? Inviabiliza. Eu prefiro investir diretamente no ativo. Bom, o grande amigo aqui, Luiz Aguilar. Ô, Luiz, obrigado, tá? Obrigado mesmo aí pela sua consideração. Que ele que é o Centro Oftalmológico Vale. Ele colocou grande abraço, Frank, doutor Luiz Aguilar, seu grande fã. Obrigado, Luiz. Obrigado mesmo aí pela confiança e pelo trabalho aí. Parabéns aí pelo Centro Oftalmológico. Agora eu já sei quem que é, né? Quem que tá por trás. O doutor não, o amigo também Roger Correia, que esteve com a gente há 2 semanas aí na live sobre dolarização, colocou aqui, excelente live, Frank Victor, parabéns, muito instrutivo. Obrigado, Roger. O Roger aí, que fez a live aí há 2 semanas aí com a gente. Aí o professor Miguel pergunta novamente aqui, né? Se ele quer investir em cripto e não sabe nada, em Belém deve procurar quem? Professor, bom, eu moro aqui em Belém, eu realmente não conheço, tá? E pelo que o Vitor já colocou aqui, eu acho que ficou bem claro para a gente que se não sabe nada, é melhor É. não investir. Eu costumo dizer que é igual a pessoa que quer entrar numa mesa de pôquer sem saber jogar pôquer. Se ela não É. souber, ela vai só perder dinheiro ali, porque ela não sabe o que está fazendo. Então, professor, tem alternativas assim, claro, pode se aprender, fazer cursos, pegar prática e no momento certo começar a ir fazendo, mas sem saber nada é melhor investir em outras coisas e tem uma, como é que a gente fala? Tem muitos outros ativos que podem ser muito mais tranquilos, muito mais seguros de se fazer, ou então ter uma assessoria, né? Uma assessoria, um profissional devidamente qualificado para isso, senão você É, acaba assumindo um isso risco daí. muito alto aí que não vale Assim, a pena. só para dar um norte aqui, para não deixar assim uma resposta muito boa. Você pode aprender sim sozinho. Então no YouTube vai ter muito conteúdo aí. Pesquisa como investir em Bitcoin, criptomoeda, vai vendo os vídeos, entendeu? Se você não tem tanto capital, vai colocando pouquinha coisa, entendeu? Vai R$ 100, R$ 50. Não fica. Assim, eu sou muito autodidata, então tudo que eu vou aprender, eu coloco em prática mesmo. Se eu aprendo E uma coisa hoje, eu já estou botando em prática. Então, assim, eu acho que in é a the melhor game, forma, isso. isso aí, skin the game. Então, assim, é até a forma que eu trabalho com meus alunos de mentoria individual. Então,
na mentoria individual eu faço call individual, ensino tudo para eles, né? Então, individualmente, igual a gente está fazendo uma call aqui, e eu vou falando para ele, ó, vai fazendo aí. Então, faz isso, faz aquilo, para ver se ele entendeu. Porque se você vê só uma aula e não pratica, você vai esquecer. Não é difícil, tá? Investir em cripto. É uma coisa muito fácil. Assim, com uma call assim de, sei lá, de 1 hora, 2 horas, eu conseguiria ensinar o básico. E aí, mais umas 2 a 3 horas, fazer análise. E aí tem a parte de insights, né? Então, primeira coisa, você tem que aprender como investir. Segunda coisa, e sobre a autocustódia. Segunda, análise técnica básica, tá? Para saber o price action. E por último, aí você tem algumas ideias sobre macroeconomia, sobre a questão de qual o comportamento que tem do que você pode olhar, por exemplo, do Bitcoin, porque toda vez que você vai olhar o mundo de cripto, assim como a gente usa as ações aqui no Brasil, o Ibovespa, o Bitcoin para a gente é um termômetro do que está acontecendo no mundo de cripto, tá? Sim. E aí também tem uma cotação também das altcoins também. Então você tem a cotação do Bitcoin, tem a cotação das altcoins no geral ali, vamos dizer assim, uma salada mista, e você tem a dominância do Bitcoin em relação às altcoins. Com essas informações, mais a questão de comportamento, de projeção de preço, assim, é o necessário para você investir. Eu só não aconselho você sair comprando qualquer coisa sem ter essa noção de como comprar, de como fazer autocustódia, a questão de fatores de segurança. Então, assim, a questão de guardar a palavra-chave, questão de você fazer a autenticação de 2 fatores, tem, usar um e-mail confiável. Então, tem vários fatores aqui para você seguir para você ter um investimento com segurança. Não é difícil. E você pode conseguir sim fazer sozinho. É só você investigando aí e vai colocando o pezinho devagar, entendeu? Agora, se você quer já iniciar com um aporte maior, tem capital para isso, eu sugeriria, a minha sugestão é você investir em um curso ou uma mentoria, tá? Aí você consegue pular muito mais rápido, vamos dizer assim, toda essa curva de aprendizado. Então você vai aprender com alguém que passou por tudo, né, viu todos os problemas que tem e vai te dar ali os insights para você chegar mais rápido no seu destino, tá? Bom, Tem o mais alguma... Ozzy Cardoso colocou que tem dificuldade de fazer preço médio de cripto. Mas como assim? Eu não consegui também captar aqui como seria fazer um preço médio de cripto já. Só comprar várias vezes aquela mesma cripto em vários momentos em valores diferentes, eu imagino que seja isso, né? Porque como se Pode faz ser de questão ações, de monitorar, né? Então pode ser isso, porque diferentemente de corretora de ações, aparece lá seu PM, as corretoras geralmente de cripto não tem. Então você pode utilizar uma plataforma como, sei lá, CoinGecko, CoinMarketCap, que você cria lá dentro uma carteira fictícia e vai registrando as suas operações. Não sei se é isso a pergunta, mas aí você pode utilizar esses aplicativos, registra lá a sua compra, tá? Coloca lá o seu preço, a data de compra, que aí esse aplicativo calcula para você. Aí legal. ele respondeu isso mesmo. Então Bom, é pessoal, assim, olha é só, já simples. são. Ah, Market cap. legal. Olha só, pessoal, já são 21 horas. Passou voando aí. Acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas de uma forma bem clara e objetiva, tá? Perguntaram aqui se pode ser considerado como uma aposta, né? Bom, Impacto se, sim, né? Porque você está comprando uma expectativa do mercado. é, Então, assim, é um investimento de extremo risco, tá? Aqui a gente está falando um risco muito maior do que ações. Então, você tem que ter isso em uhum, mente, tá? Então, sim, tem até uma brincadeira. Dizem que o Bitcoin é a pirâmide que deu certo, né? Então, você tem que ter ideia que depende da expectativa do mercado. Se em algum momento o mercado não acreditar mais, a moeda despenca, tá? Então, você tem que ter isso em mente. exato. Então, isso é muito importante.
para o que a gente fala em investimento chamado gerenciamento de risco, né? Você tem que saber gerenciar seu risco, a questão do conhecimento e da prática é importantíssimos, né? Sempre pensem nisso. Se você vai entrar numa mesa de pôquer e não sabe jogar pôquer, acabou. Você só vai deixar lá na mesa e vai sair, né, rapidinho. A mesma coisa aí, né? Tá cheio de tubarões aí, né? E você é uma sardinhazinha que vai entrar ali no meio achando que vai, que vai conseguir dominar. Tem que ter muito cuidado, sem dúvida. Comece Não, você pequeno, fez uma né? Essa é ótima. o... Sabe por que você fez Hein? uma ótima comparação? Porque não, você fez uma ótima comparação, porque eu jogo poker. O poker, ele é muito fácil de você aprender a teoria básica. Só que você tem que aprender a calcular, por exemplo, uma coisa chamada odd spot, né, que é os cálculos de probabilidade de vir aquele jogo que você quer. Você, quando tem duas cartas nas mãos, você sabe a probabilidade de bater seu jogo. Então, assim, o poker é muito fácil, igual investir em cripto é muito fácil. É só você ter uma corretora, jogar seu dinheiro e comprar. O problema é a estratégia. Igual o poker Exato. tem sua estratégia, você tem que saber calcular o spot, você calcula todas as suas probabilidades. Então você, assim, jogando aqui para cripto, você vai ter que fazer sua análise para saber se aquilo faz sentido, se é momento de compra, se não é, como é que o mercado está se comportando. Então, eu acho, sim, uma ótima comparação que você fez no final. E tem um ponto até mais, viu, Victor, do poker. Eu também jogo poker, né? E eu gosto muito, e assim, é exatamente isso que você falou. E às vezes existe uma coisa chamada assim, você saber abandonar uma mão no poker, Isso. onde você já viu que aquela mão está perdida. O controle emocional. Então, muitas vezes você está lá com o seu ativo se valorizando e você não consegue largar aquilo no momento certo. E aí, quando você vê, a coisa despenca de novo e todo aquele ganho que você tipo, já tinha acumulado vira pó, muitas vezes. E aquilo abala muito emocionalmente as pessoas e elas começam a entrar em parafuso, viu? Tem pessoas que se viciam nisso, tem pessoas que perdem dinheiro que não tem, tem pessoas que, enfim, tem que ter um controle emocional, assim. Claro, a gente está falando aqui de situações extremas, mas a gente sempre tem que se policiar, né? Então, muitas vezes você Não, está ali, já teve o ganho, colocar um objetivo de ganho ali, dizer, olha, se chegar nesse ponto aqui, eu saio da operação, ou eu realizo o meu lucro e deixo o restante. Enfim, cada um tem a sua estratégia, mas o emocional aí, o controle emocional tem que ser muito forte para esses ativos de alta volatilidade, né, de mercado de muita volatilidade, sem dúvida nenhuma, né? não, você fez aí um ótimo comentário, que é o que eu falo até para os meus alunos de mentoria individual. A melhor coisa é lucro no bolso. Então, quando você joga a extensão de Fibonacci, tá vendo que aquele ativo tá batendo naquela resistência, assim, o que eu orientei, por exemplo, meus alunos é o seguinte: você vende o que você investiu, deixa o lucro. Porque assim que o ativo recuar, você pode comprar mais barato novamente. Então foi o que aconteceu, que a resistência do Bitcoin anterior, da última vez que eu analisei, estava em torno de US$ 100.000. Quando bateu, acho que foi 106, 108 mil na primeira vez, a gente realizou o nosso investimento, deixou a parte do lucro. Depois, o que aconteceu? Novamente voltou para casa dos 90 mil dólares, mais ou menos, e ficou ali sambando de lado. E aí compramos de novo. E aí, o que aconteceu agora? Está acima de 100 mil de novo. Então, assim, é o que o Francinaldo falou, você tem que ter essa consciência, sabendo analisar o price action, você faz seu investimento, retira ele, bota o dinheiro do investimento no bolso, deixa ali o lucro, que, por exemplo, se continuar subindo, você vai ganhar mais dinheiro. Se cair, beleza, você vai compra de novo com aquele investimento que você tinha, diminui seu preço médio, que é o Ozzy falou aí, e aí depois você sobe de novo. Aí você fica fazendo isso daí, entendeu? Legal, Uma pessoal, olha estratégia muito só. boa. Muitas coisas aí, já são 21h05, pessoal. Obrigado aí a todos pela presença. Quem quiser, pessoal, se vocês gostaram aí da live, acho que vale a pena a gente evoluir mais nesse assunto, falar de algumas coisas, coloque aí nos comentários, a live vai ficar gravada aqui. Depois comente, compartilhe, tá? Que aí a gente programa outros temas, coisas mais específicas aí, pra gente
De repente a gente pode programar uma live quando o mercado estiver girando aí, talvez mostrar alguma operação ao vivo aí para quem queira ver. Enfim, coloque aí para a gente o que vocês querem aí que a gente coloque, que a gente fale mais sobre cripto. O Vitor sabe bastante, eu não sei tanto ainda, tá? Tenho que ser honesto aqui com vocês. É a primeira live que a gente faz aqui nesse tema, tá? Mas assim, a gente está aqui, todo mundo aqui para aprender e para evoluir, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção e pelo tempo de vocês. E vamos em frente. Quem está seguindo aí o perfil, obrigado. Quem não segue, siga agora o perfil. O perfil aqui a gente tem muito conteúdo aí para vocês. E vamos em frente aí, todo mundo crescer, prosperar, buscar novas alternativas, aprender cada vez mais. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo no privado ou com o Vitor também aí no perfil dele, saber um pouco mais. A gente está aqui para ajudar, tá bom, pessoal? Obrigado, Vitor. Deixo com você aí as palavras finais para a gente poder finalizar. É isso, pessoal. É um prazer sempre falar aqui, né, na live. Eu passaria 10 horas falando aqui de investimentos. Eu sou assim. Já percebemos. Quando eu não estou assim, ou no consultório, ou fazendo live assim, eu estou fazendo análise o tempo inteiro. Então, pode mandar aí dúvidas aí no inbox. Ah, Vitor, eu quero fazer a mentoria individual também, a gente pode abrir. Pronto. Ou até, se você quiser, vai pesquisando no YouTube. Ah, vídeo que ensina tal coisa. Vitor, o que você acha? Eu também respondo no inbox. Só mandar mensagem aí pra gente. Beleza? E aí? Obrigado, pessoal. E até a nossa próxima live, hein? Um abraço, Vitor. Vamos junto aí. Tchau, tchau. Tchau.